noite. Eu e o Carlos conversando, vindo aqui no evento, a gente percebeu tanta gente que se interessa pelo assunto, liberalismo. Eu e o Carlos conversando, a gente viu aí ao longo das atividades que o pessoal se interessa pelo tema, esse liberalismo e escola austríaca. A gente vai criar um grupo no WhatsApp, uma coisa bem informal mesmo, para conversar, discutir notícia, uma palestra que, sei lá, acontece aqui no INSPER, para o pessoal que compartilha da visão liberal. Aí o papel a gente vai passar aí, só pôr o nome e telefone a gente adiciona quem quisesse. Tipo, só se interessar, tamo junto. Não precisa, eu sou liberal, porque a gente sabe que tem mais aprender mesmo e tal. Sempre bem-vindo, assim, conversar sobre bem informal. Bem informal, não é ligado em nenhuma entidade, nada, só pra discutir e juntar o pessoal que curte. Valeu aí pelo saldo do concílio e tal. Valeu aí. As câmeras já estão. Câmera já está rolando? Lá sim. Vamos começar, galera. Essa aqui é a última aula da atividade complementar de escola austríaca, que a gente organizou em parceria aí com o Instituto Mises, que ajudou a gente aí, muito obrigado. Para essa última, para o fechamento, né, a gente pensou em fazer uma coisa especial, então a gente vai agradecer também o Gino de poder ter vindo no debate aqui, e espero que todos vocês gostem. Muito obrigado. Última coisa, a gente ainda vai ter mais 2 atividades complementares do concílio. A gente bateu o recorde esse mês, conseguindo fazer várias atividades complementares. Ainda tem mais 2 para sair, que as inscrições nem abriram ainda. 3 esse mês. Meio ambiente, direito e plantão. Verdade. Tá, a gente ainda tem mais 3 cursos para abrir. A gente vai receber aqui o professor Arias Terstimelli, da FEA, que é especialista em economia do meio ambiente, mudanças climáticas. Ele vai dar um curso de 3 ou 4 aulas aqui sobre a teoria econômica das mudanças climáticas. A gente vai ter uma aula com o Bruno Salama, que é um especialista em direito e economia, análise econômica do direito, que vai ser bem interessante. Ele vai falar sobre coisas que não são exatamente abordadas nos cursos de economia e direito do INSPER. A gente vai ter também uma atividade muito especial sobre o Plano Real, as especificidades do plano, as novidades do plano, com os formuladores do Plano Real, o Gustavo Franco, Edmar Baixa, André Lara Rezende e o Sérgio Fausto, que vem para cá. E a gente tem também um curso que as inscrições já foram abertas há algum tempo, mas ainda não tiveram aulas, que é dos debates modernos envolvendo teoria política e liberalismo. Vai ser dada pelo Diogo Costa, que é professor de ciência política e doutorando em teoria política. E essa é a aula final do curso de escola austríaca, que foi uma das atividades complementares que a gente organizou. E foi uma das atividades complementares que a gente organizou. A gente tinha pensado inicialmente em fazer um debate no modelo Keynes versus Hayek, que já aconteceu em algumas faculdades do mundo, mas a gente achou que às vezes esse não é nem o melhor tema, nem a melhor forma de explorar as pessoas que a gente tem aqui. A gente acha que esse tema de futuro dos bancos centrais é uma das coisas mais relevantes que estão discutindo em jornal, etc. E a gente espera que vocês aprendam um pouco sobre esse assunto com a aula de hoje. Os delatores vão ser o Hélio e o Gil. Vamos lá. Eu à esquerda. Tá bom? Hoje eu sou verificar esquerda. se isso é Hoje eu sou verdade. esquerda. Depende do ponto de vista. É claro. Para quem está olhando, você Eu sou a direita. O professor Gino pediu para falar que hoje era o debate entre a escola austríaca e a escola peruana.
Tanto o professor Gino quanto o Hélio têm muita experiência com o Banco Central com relação a ser regulado pelo Banco Central. Os dois trabalhavam muito tempo em instituições financeiras do Brasil. O professor Gino também trabalhou no Banco Central e foi orientado pelo atual presidente do Banco Central brasileiro de doutorado. Então, são pessoas que realmente conhecem isso e já lidaram com o tema no dia a dia e fazem isso há algum tempo. Primeira coisa, eu queria perguntar ao professor... um último detalhe. Quem quiser fazer perguntas, vocês podem descer a pergunta num papel até o Matheus, o Bento, as pessoas do conselho que estão aqui na frente. Ou então, mais pro fim, quando já estiver esfriando, vocês podem levantar também, a gente pode fazer uma coisa mais informal. Aí o professor Gino vai ter que sair em mais ou menos 1 hora, mas acho que se quiser continuar também o evento um pouco lento, a gente pode continuar. Eu queria começar com você, professor, explicando um pouco qual o cenário que a gente está no mundo, com os países desenvolvidos ou ricos, não sei como a gente pode chamar, então, com taxas de juros às vezes negativas, inclusive, e queria que você explicasse um pouco esse cenário, como a gente chegou nele. Bom, primeiro, muito obrigado pela participação de vocês, pelo convite. O cenário que a gente está vendo, que estamos presenciando, daqui no Brasil parece muito distante, né? Tá com taxa de juros baixa, taxa de juros negativa, é difícil pensar que tem lugares no mundo onde não se consegue gerar inflação, é uma coisa que no Brasil é muito difícil de ver, né? De entender. Aqui é tão fácil. Eu diria assim, o que está acontecendo no mundo do ponto de vista macro, que é minha especialidade, como foi colocado essa semana na Economist, talvez seja a maior novidade numa geração, mas eu diria que muito mais do que isso. A novidade de juros baixos, juros negativos no mundo, ela talvez seja o principal problema, o maior problema que surgiu na macroeconomia ou na teoria econômica moderna desde os estudos da Grande Depressão. Estamos falando já bastante tempo atrás. O que é basicamente? Tem boa parte do PIB mundial, por falarmos, temos Estados Unidos, a zona do euro, Japão, na qual no pós-crise de 2008, as taxas de juros, houve uma expansão monetária extraordinária, sem precedentes, com a ideia de evitar uma nova Grande Depressão. Do meu ponto de vista foi bem sucedida, mas ela deixou alguns efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, que é a grande expansão da liquidez, ela veio junto com alguns problemas que já eram estruturais e já tinham aparecido antes da crise, que era uma tendência no mundo as taxas de juros estarem em trajetória cadente. Isso é uma coisa que começa mais ou menos depois da vitória sobre a inflação do Paul Volcker na primeira metade da década dos 80. Então, as taxas de juros no mundo estão caindo, com a implementação de políticas monetárias extremamente acomodatícias, as taxas de juros continuam caindo. Logo depois dessa expansão monetária que aconteceu nessas regiões que eu mencionei para combater a crise, o grande medo era isso aqui vai gerar inflação. Toda a expansão monetária que aconteceu em 2008, 2009, principalmente nos Estados Unidos, mas depois seguida pela Europa e pelo Japão e por outras regiões do mundo, o grande medo que era vai haver inflação. E de fato estamos já, pensando desde 2008, estamos já há 8, quase 9 anos, e a inflação não veio. Não só não veio, como se alguma coisa aconteceu no mundo, é que em essas regiões do mundo não está sendo possível gerar inflação. Então qual é o problema? O problema foi que as políticas monetárias começaram a ficar cada vez mais acomodatícias ainda, e do outro lado não tinha outro instrumento. Os países centrais também têm um grande problema de dívida fiscal, de dívida pública, então por isso o recurso da política fiscal ela ficou de lado, ninguém considerou utilizá-lo, mas aparentemente estamos chegando a um ponto em que o estímulo monetário parece não dar mais espaço. E isso tem gerado uma discussão, que acho que é o espírito da discussão de hoje, né? O que vai acontecer com os bancos centrais? Estamos vendo a Europa está com a taxa de juros básica negativa,
O Japão está com a taxa negativa, acabou de colocar um teto na taxa de juros de 10 anos. Os Estados Unidos, há 9 meses atrás, o FED falava que ia começar um ciclo de aperto monetário e estava projetando 4 aumentos de juros. Estamos em setembro e estão discutindo se vai ter um ou não vai ter nenhum. Então, esse fenômeno de taxa de juros no mundo muito baixa aparentemente veio para ficar. O que está gerando alguns problemas interessantes, que eu acho que vale a pena discutir aqui. Quem faz aula comigo de macro, eu já tenho mencionado isso. Né? Que é o seguinte, a gente estuda em macro, pelo menos em economia, a ideia que a gente tem é que os juros baixos, em geral, são bons. E juros baixos estimulam o consumo. O que está acontecendo em algumas regiões do mundo é que a taxa de juros baixa não está gerando aumento do consumo, muito pelo contrário, em algumas regiões está gerando até aumento da poupança. E esse é o problema que está acontecendo, por exemplo, na Europa, ou também nos Estados Unidos, embora em menor proporção por enquanto. Por quê? Porque as pessoas, um dos principais motivos para poupar para a aposentadoria. As pessoas poupam para a aposentadoria. Se você não tem, se os investimentos para financiar a sua aposentadoria, eles não tem um retorno suficiente, e isso que está acontecendo com as taxas de juros muito baixas e negativas, o que está acontecendo é que as pessoas estão forçadas a poupar mais. Então, veja-se o paradoxo que acontece. As políticas econômicas estão dando no sentido de estimular o consumo. Para isso está se baixando a taxa de juros. Só que, por outro lado, esse efeito perverso, a taxa de juros muito baixa, está sendo estimular a poupança e não o consumo. Se isso for verdade, e esse processo for ganhando tração, pois se daria o caso que o consumo seria ainda mais retraído. Consequentemente, a atividade cairia mais e, quem sabe, o mundo poderia entrar numa armadilha da deflação, como entrou no Japão, que entrou já há 25 anos e ainda não conseguiu sair. Então, eu digo assim, estamos vivendo um tempo muito particular, um tempo para o qual a teoria econômica não está preparada por enquanto para dar uma resposta. O que fazer para sair? É fazer mais estímulo monetário, onde parece que não está dando mais certo, é dar estímulo fiscal e trocar um problema de falta de crescimento por um problema de explosão de dívidas públicas. Enfim, esse é um mundo novo. Que eu saiba, ninguém tem a resposta. Acho que muita gente está se fazendo a pergunta. Enfim, e o tema, do ponto de vista teórico, fascinante. Mas as implicações práticas também são muito severas. Se o mundo efetivamente estiver ficando sem instrumentos, se os países estiverem ficando de fato sem instrumentos para fazer política econômica, a pergunta que as pessoas se fazem é: mais cedo ou mais tarde haverá uma nova recessão, por algum motivo. O que vamos fazer quando cheguemos nesse ponto? De novo, parecem coisas que daqui o Brasil parece muito longe. Parece longe pensar em um cenário desses, de queda do produto junto com queda de inflação muito baixa. Mas, é bom lembrar, parte relevante do mundo, 80% mais ou menos do PIB mundial, está pensando, esse evento que parece pouco provável, está começando a ganhar corpo. Tem começando a gente a se preocupar com isso. Só uma coisa, professor, antes de passar para o Hélio, tem um tema que eu acho legal tocar, que é a interpretação segundo aquela coisa do modelo Wixel. A ideia de que você tem muita poupança. Você pode explicar um pouco isso? Que é um equilíbrio entre poupança e investimento que é novo. A explicação que se tem, uma explicação que eu acho que tem alguns argumentos a favor, tem alguns em contra também, que é a ideia de que uma explicação para o baixo nível de juros no mundo é esse descompasso entre poupança e investimento, certo? Haveria uma demanda o mundo teria acumulado elevados níveis de poupança, mas, por outro lado, faltaria oportunidade de investimento. Esse descompasso entre o crescimento da poupança e as oportunidades de investimento estaria na raiz desse taxas de juros de equilíbrio tão baixas e em trajetória ainda de queda. É uma explicação possível, sim. Se você acreditar nessa teoria, nessa explicação, você deveria pensar, bom, então é só, digamos, de alguma forma, se não atacar a poupança, porque não faz sentido fazer a poupança diminuir, pensar em ferramentas que poderiam fazer o investimento surgir. E aí você diz, bom, tá bom, é possível. Países emergentes têm uma necessidade de infraestrutura enorme,
projetos que devem ser rentáveis, com uma institucionalidade apropriada. O Brasil seria certamente um dos beneficiários dessa parte. No próprio mundo desenvolvido, você poderia pensar também que ele estaria melhor com um maior investimento em infraestrutura, só que até isso se implementar, certo? Investimentos em infraestrutura, investimentos de mais longo prazo, eles são difíceis de implementar, certo? Tem um prazo de maturação. Talvez não seja prazo suficiente para estimular a demanda hoje. Então, é uma explicação plausível, isso leva a uma implicação de política econômica de aumentar o investimento também. O problema isso vai gerar um aumento de demanda ao longo do tempo. Você precisa de um aumento de demanda já. E isso, por enquanto, não temos. Passar para o Hélio. Pegando um pouco do que o professor falou e puxando o que a escola austríaca já fala sobre poupança, que eu acho que é uma coisa interessante para a gente tentar explicar esse cenário. A escola austríaca fala, de fato, concordo com o professor, que existem alguns buracos que a teoria econômica ainda não compreendeu e ela tenta preencher muitos desses buracos e já está tentando há algum tempo, que já se fala nisso, já se discute esse ciclo de juros decrescentes entre os teóricos da escola austríaca. Como é que você acha que a gente pode preencher esses buracos e por que é que a análise dos austríacos em geral é tão mais catastrófica sobre o futuro desses ciclos? Bom, vamos em primeiro lugar, um prazer estar conversando aqui com o professor Gino. Agradeço, Pedro, ao convite, a todos os alunos aí que organizaram e também a presença do meu amigo Diogo, do Felipe França aí do Livres e todos vocês. Olha, eu concordo com basicamente tudo que o professor Gino falou. A teoria econômica tradicional fracassou e não consegue explicar o que está acontecendo. A escola austríaca tem explicações, mas a teoria econômica tradicional e as pessoas que estão na academia, que estão nos bancos centrais, que estão na mídia, estão surpresas com o que tem acontecido desde 2008. A solução que foi dada desde 2008 por essa economia mainstream, pelas pessoas que estão nos bancos centrais e que tomam decisões, foi de enfiar liquidez no sistema, ou seja, criar dinheiro para contrarrestar uma desalavancagem que, segundo a escola austríaca, é fruto da extrema alavancagem que aconteceu no período anterior. A economia tradicional, principalmente Chicago, tem uma tendência a dizer que, é só o Banco Central, no momento de desalavancagem, imprimir mais e estamos resolvidos. Então, a gente, na escola austríaca, diz que Chicago tem uma teoria do bust, né? A teoria da crise, mas não tem uma teoria do ciclo. E a escola de Chicago tem uma teoria do ciclo, ela explica como funciona esse troço dos bancos centrais estarem criando moeda e crédito. Isso aí gera certas consequências insustentáveis que em algum momento gera crise. Então você fazer o que os bancos centrais têm feito desde 2008, que é para um problema de excesso de endividamento gerar mais endividamento, porque os senhores vejam que o crédito gerado pelo Banco Central, a contrapartida de um crédito de um lado é uma dívida do outro, é gerar dívida, encher mais de dívida o sistema. Não é surpresa que essas pessoas que entubam essa dívida e não podem pagar, querem poupar. Não é surpresa nenhuma, né? Isso tudo, pessoal, mostra que é um fracasso retumbante isso que está aí, porque embora tenha tido um êxito parcial, como o professor Gino mencionou, que ele acha que não foi uma catástrofe, o outro lado da moeda, que talvez a gente tenha que ressaltar, é que o custo dessa liquidez ter aumentado foi o endividamento que os países todos passaram a ter. O Obama, né, a história dos Estados Unidos, desde sua origem, 1776, até o início do governo Obama, tinha uma certa dívida que foi criada nesse período. O Obama, nesses 8 anos, duplicou a dívida americana. Duplicou por causa dessas políticas malucas, de salvar banqueiro, né? Não é salvar só banco, é salvar o banqueiro também. Todos esses caras que causaram a crise de 2008 estão lá. Os Jamie Dimons da vida estão lá. Só a Lima quebrou, esse aí dançou. Mas todos os outros estão lá. Ninguém tirou. É tirado do americaninho, né? Tirar do brasileirinho para salvar os caras que estão lá, né? Mas para o pessoal que viu a aula do Biratã, por exemplo, como é que você encaixaria a teoria austríaca mesmo
Como é que você contaria a história dos juros baixos através da teoria aos ciclos? Olha, eu não sei o que o Biratã falou, mas a minha teoria para os juros estarem baixos hoje é a seguinte, e depois eu vou entrar mais no detalhe histórico, eu acho que só dá para falar sobre o futuro do Banco Central se olhar o passado do Banco Central. Mas, simplificando e pegando o bonde andando, a teoria austríaca dos ciclos econômicos demonstra que se você cria esse crédito adicional sem lastro em produção real, ou seja, esse crédito que foi criado foi muito superior ao crescimento do PIB, por exemplo, da produção, por exemplo, qualquer coisa do mundo real. Então foi criada uma quantidade de crédito e dívida muito maior do que o lastro em produção na economia. Esse crédito em excesso, ao invés de gerar mais riqueza, na verdade ela redistribui a riqueza na mão de umas pessoas, toma poupança real, ou seja, para você fazer um projeto, você precisa de energia elétrica hoje, você precisa de mão de obra hoje, você precisa de aço hoje, e você gerar só mais papéis, não vai mudar essa lógica. Alguém vai tomar, para fazer o seu projeto, o processo produtivo, vai tomar aquele aço que está ali hoje, aquela mão de obra que está ali hoje. Você criar esse crédito adicional gera distorções, as pessoas tomam esse preço artificial dos juros, porque vocês sabem que os juros nada mais é do que o preço do crédito, é o preço da moeda, o preço do crédito da moeda. Quando o Banco Central artificialmente está injetando toda essa liquidez no sistema, os juros caem. Quando os juros caem, você como empresário fala assim, olha, os juros caiu, deve ter uma opção de projetos super lucrativos para investir. Você sai investindo, só que depois você vai ver que, como as pessoas estão totalmente endividadas, não vai ser sustentável isso. E o que acontece? Em algum momento vai ter que ter write-off de dívida, ou seja, diminuição do valor da dívida que não consegue pagar, as pessoas vão ter que poupar mais porque já estão socadas de dívida até a tampa. E o que acontece? Essa alavancagem começa a desalavancar, o sistema se corrige em algum momento. Então os bancos passam a não renovar crédito, os bancos passam a ter write-offs porque há inadimplência, e o que acontece é que o sistema começa a se corrigir desalavancando, o que gera uma força deflacionária. E qual é a solução do Banco Central gênio de novo? Jogar mais liquidez no sistema. Ou seja, ele joga mais liquidez, não uma liquidez tão grande a ponto de gerar uma hiperinflação. Eles, com formação neoclássica, têm um pouco de medo dessa história, já viram, ainda lembram dos anos 70. Então eles fazem o suficiente de geração de crédito adicional para não deixar a deflação que eles tanto temem. Nós, como consumidores, não tememos nada, preços caindo. A gente adora quando os preços caem, a gente consome mais. Mas no mundo da fantasia, da macroeconomia, deflação, né, para essas pessoas que estão na teoria convencional, é um troço, um bicho papão que vai causar um problemão, né? Então, eles fazem mais liquidez, que por sua vez vai mais para frente ter que ser desalavancada de novo, porque foi uma liquidez artificial que vai causar mais problemas. Então você entra num ciclo Japão, como o Sugino falou, onde você tem uma força deflacionária meio que perpétua, e que você tenta contrarrestar jogando mais liquidez, e você a cada rodada tem que fazer mais daquilo. Por isso que os bancos centrais começaram baixando os juros para zero. Quando chegarem em zero, putz, não adiantou. O que a gente faz? Vamos fazer o quantitative easing. O que é o quantitative easing? É o Banco Central forçar o banco a tomar reserva, a ganhar reservas. Me dá aí um título qualquer, uma hipoteca do José da Silva que eu te dou dinheiro que eu criei agora. Me dá aqui uma cadeira que eu te dou dinheiro que eu criei agora. Então isso é o quantitative easing. É que nem alimentação forçada de ganso para fazer o foie gras. Você enfia um tubo é uma maldade que se faz com os bichinhos. Você enfia um tubo na garganta dele e bota a alimentação lá para o estômago do bichinho. Isso é que os bancos centrais, isso é que é o QE. Esse é o tal do quantitative easing. E aí eles fizeram o quantitative easing 1, aí não deu certo, aumenta, faz o 2, aumenta, faz... Quando isso não deu certo, ele falou, meu Deus, o que a gente vai fazer? Estamos perdendo a habilidade de... A gente não tem mais instrumento para lidar com uma possível crise futura ou até com a realidade deflacionária atual. Vamos jogar juros negativos, então, que é uma maluquice. Juros negativos é uma excrescência
né? Que, em primeiro lugar, tem a questão que o Gino muito propriamente falou, que gera automaticamente uma crise para os fundos de pensão do mundo inteiro, porque eles não têm retorno e têm que pagar os aposentados. Segundo, gera um desafio teórico interessante do Capital Asset Pricing Model. Afinal, o que é o Risk-Free Rate? Os Estados Unidos são risk-free rate e agora o risk-free rate é negativo? Como é que a gente bota esse troço do modelo? Como é que a gente avalia as empresas baseado nessa maluquice criada pelos bancos centrais? A Suíça, para vocês terem uma noção, há um mês atrás, emitiu um título de 50 anos a juros negativos. Isso significa que na cabeça do suíço não tem notícia boa para acontecer em 50 anos na economia. A situação é tão grave que quem está investindo na Suíça acha que não vai acontecer nada de bom, é impossível ter algo de bom que gere algum tipo de inflação. Então, para acabar, concluir o raciocínio, depois eu complemento com outras informações, mas o problema é, então, essa injeção artificial, forçada, feita por burocratas, insiders de bancos, poucos caras sentados lá, em Washington ou aqui em Brasília, que é um pouco diferente, o Jean falou, mas poucos caras insiders decidindo centralmente. O nome desse negócio é Comitê de Política Monetária, poderia ser Comitê do Politburo, que é uma coisa soviética, que decidem então preços da economia centralmente. Isso não pode dar certo, como qualquer pessoa que estuda mercado sabe. Tá, a gente falou de muita coisa aqui. Primeiro, agora que a gente já teve uma primeira fala dos dois, acho que vocês poderiam inclusive começar a se interromper se quiser. Só deixar o outro concluir o raciocínio, mas é bom que tenha um embate de ideias, mas eu imagino que o professor Gino tenha pensado em uma coisa que ele falou. Não, eu estava pensando, não estava pensando sobre a crise. Eu acho que eu vou ter que fazer o papel do advogado da teoria tradicional neoclássica, que é a minha formação, que eu acho que muitas das pessoas que tomaram as decisões, vou falar dos Estados Unidos, que foi o epicentro da crise em 2008, sabiam das limitações, várias das limitações que foram apontadas aqui, da sustentabilidade dessa estratégia de inundar os países de liquidez. Acho que as pessoas tinham ciência disso. Acho que nisso a teoria econômica, várias coisas já sabia. Se fosse possível resolver todos os problemas do mundo apenas imprimindo moeda, certo? O problema não existiria, a fome não existiria, a pobreza não existiria, bastaria só imprimir moeda. Então a pessoa tem claro que isso não aconteceu. O que aconteceu tem que ver um pouco da economia política de tudo isso, ou da política, se quiser. Não tinha outra coisa para fazer. Acho que do ponto de vista da tomada das decisões, tem que ser coisa rápida e que viveu, não sei se ele ainda estava no mercado na época de 2008, a dinâmica que as coisas aconteceram era tal, eu ainda trabalhava no mercado naquela época, certo? Que todo mundo foi atropelado pelos fatos. Então era o melhor que podia ser feito em esse momento. Até aí eu concordo com a análise. Talvez tenha discordado, mas digo assim, era o que tinha que ser feito nesse momento, não tinha outro instrumento. Eu acho que o problema surge quando, passado o momento mais crítico, continua se acreditando que ou se continua acreditando, ou continua a situação na qual esse continuava sendo o único instrumento disponível. Certo? Acho que a expansão monetária era a única solução nesse momento, era a resposta mais rápida, foi dada e conseguiu, de alguma forma, estancar a crise. Mas para sair da crise, na situação que o mundo tinha se colocado, eram necessárias outras coisas que não aconteceram. Certo? E isso, aí talvez ele vai concordar comigo, em parte o sucesso temporário da política monetária tenha sido responsável por isso. Em que sentido? Que tirou um senso de urgência, sabe? Essa quantidade de liquidez deu a sensação de que tínhamos passado pelo pior momento e criou-se a sensação de que tá bom, então o político, lá, vamos pensar, um congressista em Washington que precisava votar alguma coisa diferente, que não fosse apenas estímulo monetário, estímulo fiscal, pensou, bom, para que eu vou fazer? Já saímos. E aconteceu mesmo na Europa, e aconteceu no Japão, é uma história um pouco diferente. Entendeu? Mas é coisas que também a teoria econômica
diria que deveriam ter sido feitas, não foram feitas. E o Brasil, nesse caso, aí vou trazer um pouco a discussão do Brasil. No Brasil aconteceu a mesma coisa, certo? Houve uma saída rápida da crise, o Brasil estava arrumado, conseguiu fazer a expansão monetária, a expansão fiscal, o país começou a crescer de novo, e aí os que estavam no governo disseram, bom, então está funcionando, vamos continuar com o mesmo. E não se fez outra coisa. Não se fez outra coisa aqui e não se fez outra coisa em várias regiões do mundo. E aí quando vieram de novo, estávamos na situação de que não se podia fazer nada além de aumentar a oferta de moeda. E de novo, eu acho que as pessoas são cientes de que apenas aumentar a oferta de moeda não vai resolver o problema do mundo. Acho que me parece, se você ler, por exemplo, o livro do Bernanke, onde ele conta a história, a versão dele da crise, ele fala assim, olha, não tinha outra coisa o que fazer. O problema é que as outras pessoas, os outros organismos, as outras instituições que deveriam ter feito alguma parte, se não em paralelo, posteriormente a essa estabilidade que surgiu depois da crise, não fizeram nada. Então, eu digo assim, ser uma questão de era um grupo que privilegiou, eu acho que tem umas questões de regulação, sim, e o Hélio já tocou esse ponto e acho que podemos voltar a ele certamente. Tem uma questão de regulação, sim, tem uma questão de reformulação do sistema bancário também, mas eu acho que o problema ele é muito mais profundo do que isso. A questão é, e volta ao mesmo ponto, qual é a saída? Então estamos encalacrados, o mundo como todo encalacrado, tá bom, qual é a saída? Da minha formação neoclássica, tradicional, eu vejo realmente, como eu respondi assim, não vejo uma saída, não vejo uma saída fácil, não vejo uma saída, muito menos uma saída fácil. Então, por exemplo, eu não conheço a teoria austríaca, certo? Então, por exemplo, eu perguntaria para ele qual é a saída que a teoria austríaca propõe. O que teria feito de diferente em 2008 e o que estaria fazendo de diferente hoje? Eu vou ter que voltar um pouquinho, porque a gente falar só de 2008, sem falar as besteiras que aconteceram antes... Ah, sim, né? Com certeza. Então, o que acontece, pessoal? Isso poderia começar desde a criação do FED, mas vocês sabem que há 103 anos atrás não existia nem Banco Central nos Estados Unidos, né? Mas o que aconteceu depois que se saiu do padrão ouro e que os Estados Unidos deram o maior calote da história do mundo em 1971, quando o Nixon parou de entregar o ouro aos pedidos de resgate de dólar, eles fecharam a janela do ouro, que é o que se chama de fechar a janela do ouro, e abriram a porta da inflação, né? Os keynesianos sempre acreditaram que existe aí um trade-off entre inflação e desemprego. Então eles falaram, os Estados Unidos aqui está passando por uma certa recessão, nos anos 70, vamos criar inflação, porque mais inflação vai gerar mais emprego e tal. Deu na estagflação dos anos 70, né, que já deveria ter enterrado a teoria keynesiana para todo sempre, mas os caras são zumbis e voltam a todo tempo e estão aí de novo, né? Bom, o que aconteceu? Quando chegou o Volcker lá para resolver, porque a inflação americana chegou a 12% ao ano, o Treasury de 10 anos passou de 15% ao ano, hoje está em 1,60%. Passou de 15% ao ano, também o Treasury de 30 anos passou de 14% ao ano. Era Brasil, né? Olha que maluquice. Você imagina em dólar você ganhando 15% ano após ano durante 30 anos. Bom, o Volcker então deu a pancada na inflação, subindo o Fed Funds para cima de 15%. E demorou 2 anos até que no dia 13 de agosto de 1982, uma sexta-feira, começou então a queda dos juros que deu no maior bull market da história da humanidade, muito mais do que o S&P e tal, que é o juro de 30 anos ter caído desses 15% para hoje perto de 2%. Então isso gerou o maior retorno que você jamais pode ter visto na história. Talvez o CDI, se alguém fizer o cálculo direito, talvez o CDI consiga um pouquinho mais do que isso, eu não fiz esse cálculo, mas em dólar lá fora e tal, esse e tal. Bom, quando o Volcker fez isso, por causa da inflação e tal, alguns países periféricos do mundo em 82 quebraram. Um deles o Brasil. E isso quebrou o Citibank. E o Alawi, desse príncipe saudita que está por aí, é um dos grandes investidores, salvou o Citibank naquela época. E os caras ficaram horrorizados. Como é que pode um país periférico como o Brasil, que na época era o equivalente ao país africano, tá certo? Brasil e México e Argentina. Como é que pode? Os caras ficaram assustados e resolveram fazer a tal da regra da Basileia 1.
que ao invés de você ter 1% de capital, que era mais ou menos o que o Citibank tinha na época, 1% de capital significa que ele tem lá, vamos dizer, 100 milhões de dólares de ativo, mas ele só tem 1 milhão de dólares para segurar uma perda qualquer nesses 100 milhões de dólares. Há uma maluquice completa maluquice. Não tem como sustentar esse nível de alavancagem. Eles fizeram a Basileia, mas não queriam fazer sozinho nos Estados Unidos. Então precisavam convencer os bancos centrais internacionais, que passaram a se reunir na Suíça, no comitê da Basileia. E aí vieram com a tal da Basileia 1, que determinou 2,5% de capital equity. 2,5%, olha que maravilha. Isso tudo deveria ter sido 30% de capital, 40% de capital, mas eles meteram lá 2,5% de capital. Não é surpresa, porque continuou tendo crise após crise. Aí vieram com a Basileia 2, que basicamente não revisitaram as causas fundamentais que deu esse problema, que é a alavancagem dos bancos, esse troço todo. E aí o Banco Central começou a salvar os bancos que estavam com problema, porque claro que vai dar problema, porque ele não tem capital para sustentar esse nível de ativos, esse nível de problema. E aí chegamos em 2000, teve o estouro da bolha de internet. O que faz o Greenspan? Reduz a taxa de juros de 5% para 1%, em 2003 fica lá durante 1 ano e meio. Quando ele viu que a inflação estava pegando um pouco, começou a subir. No que ele sobe a taxa de juros, claro, aquela alavancagem toda que ele criou durante todo o tempo, que vinha lá de trás, criada ao longo de décadas, essa alavancagem começou a ruir, claro. Você começa a aumentar a taxa de juros, é como o Warren Buffett diz, você sabe quem está nadando pelado quando a maré baixa. Né? Então a maré baixa são os juros subindo, porque ele revela a real situação, não é a mágica do juro tabelado baixo. Quando ele fez isso, pum, crise de 2008, estourou o negócio. Aí, né, a solução de gênio foi salvar os bancos, os banqueiros, os caras não pagaram o custo disso, quebraram seus bancos e ainda estão lá. E a solução dos caras, não tinha outra solução? Claro que tinha outra solução. Ué, pelo menos tira os caras que fizeram essa crise. Não só salvaram todos eles, exceto a Lehman, não só salvaram, como mantiveram os mesmos caras, salvaram os bancos. Tá certo? No capitalismo, pessoal, é o seguinte, como é que funciona o capitalismo? O capitalismo é um sistema para substituir gestor imbecil por melhores gestores. Se o cara, numa empresa, não está conseguindo pagar suas dívidas, seus compromissos, os credores declaram concordata ou falência. O que acontece? Normalmente se troca a gestão, que os credores passam a virar acionistas, então a dívida cai de tamanho porque os credores passaram a ser acionistas, e aí assume uma nova gestão. É assim que funciona o sistema capitalista. Mas para os bancos não vamos deixar os bancos cobrarem. Imagina, não, vamos dar dinheiro para os bancos, né? Vamos manter os caras lá, porque imagina a confusão que vai ser se um banco quebra. É uma coisa de maluco, não tem nada a ver com capitalismo, não tinha que ter deixado nada disso, tinha que ter tirado os caras, não tinha que ter gerado, tinha que ter deixado os caras quebrarem, tá certo? Aí eu sei que o pessoal tradicional vai dizer, mas isso aqui vai dar o efeito dominó que você criou permitindo alavancagem de 30 vezes, né? Agora, nem isso eu acredito que daria, porque como você só precisa repor 3 ou 4% do capital, se um banco ficar insolvente, você só precisa botar um pouco mais de dinheiro, com qualquer totó num credor sênior, que pode ser um outro banco saudável, isso aí se resolve facilmente. Mas os caras pintam, só concluindo, os caras pintam um cenário catástrofe para justificar tirar dinheiro da população e dar para banqueiro, salvar banco, para manter o sistema rodando nas mesmas regras de alavancagens insustentáveis, malucas, com dinheiro criado do nada para privilegiados. Só tentando identificar a divergência aqui, também abrir agora para perguntas se alguém tiver, mas vou primeiro tentar identificar no que é que existe a discordância aqui. Você olha para esse problema de juros baixos e negativos e fala basicamente que isso veio de uma sucessão de afrouxamentos monetários que só podem ser resolvidos com mais afrouxamento. E esse na cabeça deles só pode ser resolvido com mais. Sim, mas acabam sendo resolvidos dessa forma. Sim, mas não é a nossa prescrição. O que aconteceu hoje é que a gente está basicamente no 15º ciclo de afrouxamento para corrigir o afrouxamento anterior. Isso aí. E que tudo pode desabar num estalar de dedos. Que você só empurrou com a barriga a nova crise. Enquanto acredito que o professor fale que talvez tenha muito de papel de interferência do Banco Central mesmo nessa questão, mas talvez tenha algumas questões estruturais, é um pouco mais difícil. Não, acho que nessa parte não são incompatíveis. O que eu não consegui identificar até agora,
insisti na pergunta. Então, o que se eu entendi corretamente, o que ele disse é que em 2008 deveria deixar quebrar todo mundo. Não, na verdade você deveria ter permitido o bail-in, que é justamente os credores assumirem com um pequeno write-off, porque como o capital é muito pequeno, você só precisa de um write-off de 5% máximo. Você tinha lá um cara que emprestou dinheiro para um banco, tinha 100 milhões de dólares emprestado para aquele banco. Com um write-off para 95, você faria o bail-in, diminuía, trocava a gestão e o banco continuava existindo. Não é que o banco para de operar, o banco quebra. Você precisava de um ajuste no capital, que poderia muito bem ser financiado por um pequeno write-off só de privilegiados. Nem o correntista precisaria perder. Mas então por que aconteceu o episódio Lima? A Lima estava com uma alavancagem, porque quando... Se for um problema só então, da solução, perfeito. Por que ela não se aplicou no Lima? Não se aplicou no Lima por um motivo muito simples, que na Lima houve fraude no que ele estava revelando como seu balanço. Um mês depois que ela quebrou, quando foram settle os credit default swaps da Lehman, e se apurou qual era o balanço da Lehman, era 200 milhões de ativos para 600 bilhões de dívida. Então a Lehman estava vivendo uma mentira. Não é que ele tinha um buraco de 5% do capital, que é o que a gente está falando hoje. O Deutsche Bank está com um buraco de 2 ou 3%, 4, 5%. A Lehman tinha um buraco de 2/3. Era uma coisa de maluco, era uma fraude. A Lehman realmente era insolvente até a tampa. Mas é exatamente por isso que eu tenho dificuldade para ver que a solução proposta, eu entendo que seja a proposta da economia austríaca funcione. Se isso vai, no único caso que ficou visível, tinha esse problema, e talvez esteja no fundo dando a razão à sua visão. Se no único caso, então, que era da Lehman, isso não aconteceu e tinha o buraco era tão grande assim, era tão embaixo, por que você tem essa certeza, que me parece que você tem, de que o problema teria sido resolvido muito facilmente com esse bail-in? Então vamos fazer os dois cenários. Posso só acrescentar uma questão? Vai. Que eu acho que a gente discutiu bastante política monetária e às vezes as pessoas perdem o raciocínio abstrato. A pergunta do professor foi boa, eu queria que você respondesse um pouco depois para deixar o debate mais divertido. Você acha que se o Banco Central fosse completamente extinto, a gente chegaria num equilíbrio um pouco mais saudável para a relação? Então, só respondendo vamos colocar dois cenários, sim, professor. Um em que efetivamente, vamos imaginar que todos os bancos estivessem na situação similar a Lehman, que é o que você está dizendo. Como é que você sabe que os outros bancos também não estariam com um buraco desse tamanho? Bom, pessoal, se estava com um buraco desse tamanho, é melhor resetar e começar de novo. Porque esse buraco, se estava lá, a conta seria paga pela população, se você salvar. Então, antes de ser paga pela população, eu prefiro que seja paga majoritariamente pelos seus acionistas, pelos grandes caras que emprestaram para esse banco, etc. Isso é a primeira coisa. Ou, se não era esse o caso, se era só a Lehman que estava com esse buraco maluco e os outros estavam com um buraco menor, o outro buraco seria resolvido facilmente. Essa solução do bail-in não é uma solução austríaca. Depois de muita discussão, depois da crise de 2008, muitos dos policy makers falaram, pessoal, esse negócio de bail-out é uma maluquice, esse negócio não pode ser pago pela população, tem que ser pago em grande medida por quem toma risco naquele banco. Então o certo aí que está na cabeça da nova solução para isso é o bail-in, que é o processo capitalista tradicional, de quem está tomando o risco daquele banco tem que contribuir com a sua reestruturação, não o taxpayer. Não, quer dizer, então ele negocia com a bunda do taxpayer. Não pode ser. Ele tem que ele tem que resolver os seus próprios problemas. Então, essa é a questão, quer dizer, ou estava todo mundo absolutamente quebrado como a Lehman, então é melhor começar de novo e resolver o problema, ou não, que eu acho que não. Eu acho que a maioria dos bancos tinham, se tivesse um buraco, teria no máximo um buraco de 3, 4, 5% do capital. Isso é plenamente resolvido. Agora, é muito fácil o pessoal pintar um cenário catastrófico e dizer, não, eu preciso de dinheiro, inclusive eu vou continuar aqui com esse dinheiro do público, que foi o que aconteceu. Né? Enquanto a gente continuar achando que vai criar mais liquidez e salvar banco, vai resolver o sistema, esse negócio vai só pagar, a gente vai pagar mais imposto, porque a dívida do governo aumenta, não vai resolver absolutamente nada. Você quer terminar sobre isso? Não.
Para falar do Banco Central, o que eu acho sobre o Banco Central? Se você pegar as funções básicas do Banco Central, pessoal, quais são? Para dividir, para facilitar a questão. Porque são muitas questões. O Gino trabalhou em Banco Central, sabe disso. Tem fazer pagamentos, transferências interbancárias. Pessoal, hoje a gente aqui no Brasil tem esse tipo. O Banco Central não precisa nada, não precisa estar envolvido em absolutamente nada do sistema de transferências. Né? Emprestador de última instância, que é algo que as pessoas convencionais acham que é muito importante, até porque eles fazem algo insustentável no banco, então eles acham que tem que ter alguém para salvar. Faz muito mais sentido, na minha opinião, quando você tem câmeras de compensação entre bancos para fazer o interbancário, todo o incentivo há para que essas câmaras tenham seguros mútuos e cruzados, que aquele cara que esteja operando naquele interbancário que tem um déficit de capital seja coberto pelos outros participantes do sistema, ou então ele não entra no sistema. Então eu acho que, sinceramente, emprestador de última instância, isso aí pode ser resolvido, e eu não vou nem falar que hoje se desobedece uma regra tradicional de Central Bank, do Bagehot, que é Bagehot, que já viu ele lá atrás, que diz o seguinte: você vai fazer emprestador de última instância, você tem que salvar o banco só ilíquido, não insolvente. Jamais o insolvente, seria o pecado capital da gestão de Central Bank. Hoje mudou toda essa filosofia, salva insolvente, salva todo mundo, né? Então, esse negócio de emprestador de última instância eu também acho que também não precisa. Bom, supervisão, outra função do Banco Central, supervisão monopolista. Os caras, eles são os monopolistas que vão dizer se os bancos têm um capital adequado ou não. A gente já viu que os caras nunca decidem capital adequado para nada, né? Nunca trataram do problema de capital, que seria uma única regulamentação que poderia fazer sentido, seria aumentar o capital, mas essa eles nunca fizeram. Aumentar para 30%, exigência de capital 40%, nunca fizeram. Supervisão, a própria teoria de Chicago, a própria escola de Chicago diz que quando você tem um regulador monopolista, a tendência é que ele seja capturado pelos regulados. E não é surpresa. Quando você olha o Banco Central, quem está lá, pessoal? Banqueiro, cara do Bradesco, cara está lá fora, cara da Goldman Sachs. Os caras fazem um ping-pong, ele sai do banco, vai para o Banco Central ganhando menos, mas ganhando influência. Aí ele volta para o banco, né, com todos aqueles insiders, com toda aquela, né, com o conhecimento, e ganha muito mais no setor privado, depois de uma quarentenazinha pequenininha e tal. Aí ele volta para o Banco Central e ganha mais dinheiro no Banco Central. Claro que, quando você tem uma agência monopolista, ela tem tendência a ser capturada pelos regulados. E é isso que eles fazem, eles nunca aumentam a exigência de capital. Por quê? Porque os bancos falam assim: não aumenta a exigência de capital, porque a gente não vai aguentar. Não vai aguentar significa, eu gostaria de ter mais retorno tendo menos capital, porque quando você tem menos capital, você pode ter mais retorno. E para encerrar, a última função mais conhecida, tem algumas outras menos importantes, é a tal da política monetária. É o cara que decide, então, qual é. Vamos aqui apertar os botões, nós aqui, 15 insiders em Brasília, falando assim: não, agora eu acho que a economia não está com demanda agregada razoável. Vamos aumentar. Inclusive, eu fui no Banco da Inglaterra recentemente, e lá tem, juro que poder ter uma manivela que você fica fazendo a política monetária. Aí vai uma bolinha ainda, mira a bolinha para a bolinha ficar no meio. Ou seja, o cara se sente o dono da economia, né? Isso é que é a política monetária que vocês aprendem, né? E a política fiscal é outro pepino, mas aqui a política monetária é isso: vamos controlar a demanda agregada, a liquidez, a inflação e tal, vamos com assim, fine tuning aqui e tal. Pessoal, esse negócio de tabelar juros e crédito não funciona, e jamais vai funcionar na mão de caras lá centrais do Brasil, que a gente fica aqui tentando modelar, faz modelo samba, o modelo que está na cabeça dos caras, vamos tentar adivinhar o que está na cabeça dos caras, porque a gente ganha dinheiro. Cara, isso é tudo uma maluquice, pô. Quem entende de mercado sabe que isso não pode, tabelamento de preço. Que maluquice é essa? Quer dizer, então se você quer fazer uma gestão monetária honesta, o famoso sound money, você não pode deixar na mão de burocratas que possam sair imprimindo que nem os malucos na Casa da Moeda, imprimindo, criando reserva eletrônica, etc. Não faz sentido nenhum fazer isso. Qual é a prescrição da economia da escola austríaca, então, nesse caso? Não existe política monetária ou é exigida de outra forma? Não, é claro que existe política monetária, depende da moeda que você escolheu. Acho que você não deveria ter a lei de curso legal da moeda, você deveria poder escolher a moeda que você quer trabalhar. Panamá, lá você escolhe o dólar, escolhe o que você quiser. Hong Kong tem um currency board, que é o dólar. Cada lugar tem a sua regra, né? Eu acho que você deveria ter a permissão de escolher a moeda que você quer. Hoje no Brasil, se eu trocar aqui $100 com ele aqui, a gente pode ser preso. Você sabe dessa regra.
porque isso é crime contra o sistema financeiro, você está traindo a moeda nacional, você está usando o dólar para trocar, isso é considerado ilegal, uma maluquice, uma extravagância maluca, né? Eu acho que você deveria poder usar a moeda que você bem entender. Quer usar Bitcoin para fazer contrato? Perfeito. Você quer usar dólar mesmo, pagar em dólar? Pode. Você quer usar ouro? Pode. Se você tem, hoje, por exemplo, estava na Suíça ano passado, entrei numa loja, o cara fala assim, você quer pagar em que moeda? Você quer pagar em franco suíço? Você quer pagar em euro? Você quer pagar em dólar? Você escolhe. Fala que maravilha. Claro, porque não é que isso complique as transações, não é nada. Isso tudo aí os bancos fazem lá por trás, a loja vai receber o franco suíço que é que ela quer receber. Então o fato de você permitir as pessoas trabalharem na moeda que ela quer trabalhar, não dificulta em nada do que a gente precisa fazer. O que dificulta é para a cabeça daquele cara que acha que tem que gerenciar a moeda do país, a demanda agregada, etc., a inflação agregada, etc. Mas se você permitir o cara usar a moeda que tem, aí a política monetária fica uma política de cada moeda que está operando ali. Cada uma vai ter a sua política, dependendo de onde você está transacionando. Você tem algum exemplo desse? Porque você tem algum exemplo de uma economia que funcione assim? A economia no passado, o mundo funcionou durante 3 séculos dentro de um padrão ouro, onde você tinha o ouro como moeda, né? As pessoas tinham até papéis que significavam coisas diferentes, né? Mas você tinha em tese um lastro, mesmo que pequeno, com uma certa reserva menor do que deveria, mas você tinha as pessoas escolhendo o ouro e era uma moeda única. Então você tem um exemplo ao contrário, um exemplo extremo concentrado numa moeda do mundo. Aí veio o sonho de Chicago dos free floating monies, né? E aí cada um passou a ter a sua moeda e aí um curral onde o Banco Central passou a administrar cada uma. Mas você tem países que simplesmente permitem qualquer moeda, como, sei lá, Panamá, a Argentina teve currency board, o Hong Kong é currency board. Quer dizer, a questão de você dizer, olha, me aponta aqui um país. Você tem lugares onde, que nem eu citei, você pode pagar em euro, dólar, franco suíço, é isso que eu estou dizendo. Você poder pagar em qualquer moeda que você queira e transacionar em qualquer moeda que você queira. Na Suíça você pode fazer isso, e eles se viram assim. Então, eu acho que é só uma questão de permitir mais liberdade e menos centralização. Mas nos casos que você está citando, eu ia citar outros aqui mais próximos, que eu conheço bem, a economia funciona assim, você pode pagar na moeda que você quiser, e as instituições, essa instituição Banco Central funciona da mesma forma como na teoria tradicional de mexer na alavanquinha da demanda, funciona e funciona muito bem. Peru é um caso desses. Então essas economias, para quem não conhece, aqui, só que eu estou falando de Peru porque é meu país, mas não é a única. Aqui na América Latina, o Brasil é a exceção na América Latina. O Brasil foi o único país que não permitiu que nas épocas de inflação alta a população substituísse a sua moeda, certo? Em todos os países da América Latina, na época de inflação alta, a pessoa fugia da moeda que perdia valor, e onde se refugiava no dólar. O que aconteceu? O caso da economia peruana, ele é muito, não é porque seja o meu país, mas ele é muito interessante de estudar, porque foi o seguinte: durante muitos anos, logo depois da estabilização, pela desconfiança que se tinha com a moeda, apesar da inflação já ter caído e tal, as pessoas continuavam retendo dólar. Os preços estavam tabelados em dólar, as transações, e ainda se permite, você pode ter uma conta na economia, em Peru você pode ter uma conta em soles, ou pode ter uma conta em dólar. Você pode chegar no caixa eletrônico, retirar soles, retirar dólar, você pode pagar, exatamente. Mas no Peru, desculpa, vou fazer uma pergunta sobre a realidade do Peru. Não tem uma lei, mesmo nessa época de problema, em que dizia que se um devedor viesse com soles, ou sei lá qual era a moeda, e pagasse, ela não quitaria a dívida, ou seja, não tinha lei de curso legal da moeda no Peru, mesmo nessa época? Tinha, mas tinha, mas isso não, de fato não aconteceu. Aconteceu em um momento em que se forçou o curso legal. O que as pessoas fizeram? Isso foi em 85. Me lembro muito porque meu pai com muita gente foi prejudicada. As pessoas a inflação já estava alta. As pessoas tinham a sua poupança em dólar para proteger o poder de compra, e de pronto veio o senhor Alan Garcia e falou assim: a partir de agora as pessoas vão poder retirar o seu dinheiro das suas contas em dólar, mas em soles, ao câmbio
um câmbio que era absolutamente diferente. Isso foi um confisco. Isso foi o equivalente ao Corralito da Argentina. A Corralito argentino. Isso foi um confisco. Mas meu ponto é que a coisa precisamente funciona. E então você tinha duas moedas, uma ruim, com um histórico inflacionário, e uma boa, que era o dólar circulando em paralelo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Deixa. Aí você diria, eu moro no Brasil há quase 22 anos. Quando eu saí de lá, tudo era, eu vou regularmente, mas não moro mais lá, todos os preços eram dolarizados. E eu pensei que essa era uma situação que não queria mudar. E as pessoas estão acostumadas. Como muda? As situações mudam. Por isso que eu queria dizer, as situações mudam. Como mudou? De pronto, todos os preços continuam. Em algum momento, os preços começaram a ser colocados em soles. Mesmo os carros, todos os itens de maior valor começaram a ser em soles. Por quê? Porque as pessoas passaram a confiar novamente na moeda. E por que começaram a confiar novamente na moeda? Porque você tinha crescimento, porque você tinha uma política fiscal austera, porque você tinha uma política monetária. Então, assim, para dar alguns números, há 20 anos atrás, talvez menos, o Peru estava muito pior do que o Brasil. Tá? Em termos de renda per capita ainda está menor, em termos de performance de crescimento, inflação e fiscal estava por aí. O Peru tem inflação de 2%, cresceu nos últimos 15 anos a taxa de crescimento média de 6, 7%. Há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, tinha a mesma taxa de investimento do Brasil, que era em torno de 18%. O Brasil hoje tem 14%, o Peru tem 25%. Então, por que eu estou contando toda essa história? Porque eu estou fazendo aqui mesmo uma espécie de defesa da macroeconomia. Ter a economia arrumada gera benefícios. Então, obedecer às leis, fazer a política monetária visando um objetivo de inflação, ter a política fiscal austera, ela ajuda. Certo? Aqui, infelizmente, no Brasil, a gente teve vários anos de má administração. Em outras regiões do mundo, como você bem colocou, e isso eu concordo completamente com você, a desregulamentação que houve nos mercados, ela favoreceu tomadas excessivas de risco, que nos levou em parte o mundo ao que levou. Mas políticas prudentes, em alguns lugares do mundo, nesse caso estou falando levam a resultado. E esse resultado, aí você tem as coisas realmente funcionando. Você move lá no Banco Central esse grupo de iniciados, mexendo na política monetária, a inflação responde. Então eu diria assim, eu queria resgatar um pouco, fazer um pouco a defesa aqui da macroeconomia, até porque eu sou professor. E o primeiro contato de muitas pessoas que estão aqui em macroeconomia fui eu que apresentei a macroeconomia para vocês, que a coisa funciona. Tá, então vamos lá. Sim. Deixa eu fazer um desafio à tua defesa, então, só para animar o público aqui que já está... Posso só organizar a divergência? Pelo que eu entendi, o que o Gino falou foi... a alavanquinha funciona bem se você mexer nela direitinho, você Ele consegue... falou mais do que isso, ele falou, se fizer uma boa gestão, Sim. Faz todo sentido que você continue nesse sistema. Isso. Aí eu te pergunto o seguinte, tá bom, ok, então ele está dizendo, bom, se o monopolista, né, porque é um monopolista, certo? Monopolista, o cara que tem a lei do curso legal da moeda, que impõe aquela moeda. Ele está dizendo, não, pessoal, eu posso fazer um bom trabalho. Se esse cara que está falando, pessoal, eu posso fazer um bom trabalho, está dizendo, mas eu não deixo você usar outro não, hein? Eu não deixo você usar outro não. Você acredita que ele vai fazer um bom trabalho? Por que você vai acreditar? Se ele realmente acredita, ele tem que abolir a lei de curso legal da moeda. E aí eu faço esse desafio ao Gino. Você concorda? Vamos abolir a lei de curso legal da moeda? Não, eu acho que isso não é problema. Se você perguntar, você, Gino, aboliria, eu aboliria. Perfeito. Então aí eu sou a favor da concorrência, sim. Então estamos de acordo. E aí é uma beleza, porque aí agora, aí o que acontece? Aí se o cara realmente fizer um mau trabalho, o outro cara corre para outra moeda. Mas enquanto você está cercadinho, podendo botar na cadeia quem usa outra moeda, aí é fácil dizer que você está fazendo um bom trabalho. Você só vai saber quando você realmente abrir. Então nisso agora a gente está de acordo. Estamos de acordo. Estamos de acordo, certamente. Tá, abrir para pergunta. Diogo, você... Eu queria fazer uma pergunta pensando
acho que o professor Gino, por exemplo, talvez seja mais apreciação do que o Hélio, não sei, pelas teorias de ciclos econômicos reais. Mas eu acho que vem surgindo uma coisa que é meio que uma teoria de ciclos econômicos meio austríacos, assim, com o Robert Gordon, o Peer Review, o Tyler Cowen, que tem a ver na regulação e na burocracia moderna. Um dos fatores que distorce assim, a produtividade, diminui a produtividade. Eu queria saber se vocês acham que isso também ajuda a explicar talvez essa, não talvez a grande recessão de 2008, mas essa malaise, esse mal-estar econômico que a gente tem visto nos últimos anos. Olha, os ciclos econômicos reais, parte do pressuposto que você tem algum choque de produtividade, alguma coisa que vai explicar o ciclo. Eu já tenho problema com essa tese, porque isso não explica ciclo, explica um degrau. Ciclo sobe, a economia sobe como um todo, cai como um todo, etc. Eu acredito na tese monetária do ciclo, né, que é a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que mostra como o cara, o monopolista, administrando a taxa de juros e colocando no nível que ele quer, independente do que o mercado queira, ele escolhe lá, são eles que tabelam. Claro que eles têm lá os instrumentos, né? Mas eles imaginarem que eles sabem melhor do que o mercado é como os caras que inventaram o Esperanto, que acharam que ia fazer uma língua melhor do que a língua que a gente usa. Eles acham lá que nós fazemos muitas pesquisas e chegamos à conclusão de que os juros agora deveria estar tanto. Isso não substitui o mercado. E quando você faz isso, você gera efetivamente os ciclos econômicos. Então, claro que existem choques de produtividade, choques de sei lá o quê, Mas os choques regulatórios, ou talvez os ciclos regulatórios, por exemplo, o Theo tem muita ênfase nas políticas energéticas. E a forma como as políticas energéticas diminuem a produtividade, por isso afeta o mercado como um todo, como uma das explicações do baixo crescimento. Não, do baixo crescimento sim, mas não dos ciclos, porque o que eu acho que você está dizendo é esse choque regulatório é causado pelo governo, mas causa um degrau, causa um problema de produtividade numa indústria. Ou seja, ele nem explica por que de repente o mercado, as empresas de todos os setores estão indo muito bem, que é o caso que a gente vê, empírico, e depois de repente, por qualquer motivo, por uma crise financeira, etc., as empresas de todos os setores caem. Como a gente viu no Brasil, de repente estava vindo bem até 2013, estava todos os barcos subindo com a maré, e de repente, a partir de 2015, todos os barcos caíram. Isso aí que fica difícil explicar nessa teoria. Só o último ponto, vou deixar a discussão seguir, mas o último ponto que parte do problema é que quando a inovação é impedida por causa, do caso que a gente estava falando de política energética, existe essa ideia de que então a inovação ela vai para os setores que você consegue escapar da circulação. Então você, no caso da dimensão do Elon Musk, etc., ou o setor ou vai do silício ou Wall Street. Ou você tem inovações financeiras que não são de verdade de criação de valor, mas são manipulação, fraudes, por exemplo, que você acaba criando valor talvez para o CEO, mas não para o shareholder no prazo, ou você acaba criando valor na economia digital, na economia assim, e aí você acaba emperrando certos setores econômicos e beneficiando outros. Só um comentário com relação à questão dos ciclos econômicos reais. Eu também sou bastante crítico a isso, porque de princípio parte que a economia está sempre em equilíbrio e que a única distorção é alguma coisa de credibilidade. É um pouco isso. Você não consegue gerar esse movimento que a gente chama de ciclo. Você consegue registrar descontinuidades, mas não ciclo. Agora, em relação ao ponto que você colocou de ciclos regulatórios, o primeiro que me veio à mente quando você estava falando de ciclos regulatórios, eu espero que não sejam ciclos, mas também problemas regulatórios que levam a crises. Por exemplo, e aqui falarmos no Brasil. Você teve no Brasil em 2011 a decisão política, né, do governo de baixar o juro, e o raciocínio era fácil. Você tem uma relação negativa entre juro e investimento, logo se você baixar o juro, o investimento vem. Mas na prática você não observou isso. Como fazer a explicação desse fato? É fácil. Do meu ponto de vista é fácil. É o seguinte,
a relação entre juros e investimento, ela está condicionada a uma coisa que em macroeconomia chamamos a rentabilidade esperada do capital, certo? Afinal, o que você fez? Você tem um projeto, você tem uma rentabilidade esperada do capital, dependendo se o retorno esperado do teu projeto está acima ou abaixo da taxa de juros de mercado, você vai fazer ou não. Se você baixou o juro, nada garante que isso vai levar a um maior investimento se você mexeu na taxa de retorno esperado do capital. O que aconteceu no Brasil? Como explicar que o investimento tenha caído, mesmo quando você baixou o juro e com todo o estímulo que você deu? Por uma coisa muito simples. Com todo esse choque regulatório perverso que você deu, você diminuiu a rentabilidade esperada do capital para o investimento do país. Então não adiantava você ter cortado os juros, que o investimento não veio. Por quê? Porque você baixou o juro, mas você baixou muito mais a rentabilidade esperada do capital. Porque tá a intervenção que você fez na economia, e falando o seguinte, tá bom, se aconteceu isso no setor elétrico, imagina o que vai fazer em outro. Começou a fazer, você começou a mexer, aí sim, você tentou começar a mexer em toda essa alavanca para dar o crescimento. Aí bagunçou tudo, aí as pessoas viram, tá bom, o juro pode estar baixo, mas eu não vou investir nesse país, porque se criou uma insegurança, vamos chamar institucional, regulatória. Isso não aconteceu. Então, eu acredito sim que a mudança regulatória tem efeitos. Eu espero que não sejam ciclos, certo? Mas nesse episódio específico de 2011, a mim está claro que houve um evento regulatório ali que bagunçou, que diminuiu a rentabilidade esperada do capital e que fez que você poderia ter colocado o juro onde quisesse que o investimento não iria aparecer como de fato não apareceu. Eu tenho uma pergunta para os dois, só que eu vou formular um pouquinho diferente assim para os dois. Para o Hélio eu te perguntaria por que 30% e 40% de reservas e não 100%? Né? O que seria melhor? 30%, 40% ou 100%? Abolir de vez o tempo de reservas funcionárias. E para o Gino, eu gostaria de perguntar, na sua opinião pela teoria neoclássica, qual que é como se determinaria o ponto correto de reservas funcionárias? A porcentagem? Peraí, acho que para poder responder só numa tomada, seria legal se o Vinícius fizesse essa pergunta também. Você não tinha levantado a mão? Quem levantou a mão? Tá, então... Posso contar? Com o Hélio, como você falou das agências regulatórias monopolistas, que as pessoas que elas regulam tendem a se apoderar dessa instituição de regulação, mas como você explica a fraude que teve nos sistemas de rating, nas três que são privadas, que contribuiu para o aprofundamento da crise? Posso começar aqui, Pedro? Por favor. Bom, deixa eu começar por essa. Em primeiro lugar, quer dizer, os vícios não são exclusivos de governantes. Os governantes têm, sem dúvida, muitos mais vícios, porque eles estão de posse de um monopólio e de posse de estabilidade do emprego e de posse de capacidade de levantar recursos à força da população. Então, isso aí gera um incentivo gigantesco a vício e desincentivo à virtude. Mas isso não quer dizer que no setor privado você só tenha virtude. Não, você pode ter vícios sim. Então isso explica um pouco o que aconteceu com as agências de rating, mas também tem nos Estados Unidos uma regulamentação que diz que tem que ser uma das três, sempre, a fazer o rating dos municipal bonds e dos sovereigns nos Estados Unidos. Então, tem um pouco de uma reserva de mercado que também não ajuda isso aí. Mas eu acho que o que os caras fizeram foi muito ruim, mas foi, em grande parte, manipulado pelos bancos, pelos garotinhos do MIT lá, que ficavam lá num quarto fechado, com as pessoas botando comida por debaixo da porta, tentando fazer a engenharia reversa do modelo da agência para saber, porque até então o rating era de uma empresa, ou de um país, de uma entidade única. Então você vai lá, avalia esse troço, tudo bem. Quando começou as securitizações, você misturava 200 troços dentro de um pacote e a agência tinha que rate o pacote, né? Então, os bancos viram uma grande oportunidade. Vamos ver aqui quanto de veneno a gente pode botar dentro desse pacote, mas ainda receber o AAA, que é o santo graal do rating. Então você veja, eles descobriram uma forma de manipular o rating AAA. O AAA era para ser o puro santo graal.
Mas como tinha esse negócio de uma mistura de 200 títulos dentro de um mesmo pacote, ele chegava para a agência de rating, agora rate esse aqui, ele botava 5 dos 200 que era lixo tóxico. Aí o cara falava, esse aqui é double A. Aí ele voltava para casa, agora rate esse aqui, ele tirava quando ficava 4. Aí o cara falava, não, esse aqui é AAA. Ah, esse que eu quero. Ele pegava um troço que tinha lixo tóxico, vendia como AAA com um spread mais alto. Ou seja, era uma deturpação maluca do risco-retorno que deveria acontecer. E isso, na minha opinião, as agências caíram um pouco no conto, mas estavam ganhando dinheiro para isso. Também eram cúmplices disso. Mas os bancos foram os caras lá que fizeram esse troço acontecer. A outra pergunta. Não, antes de passar para as reservas nacionais. Mas eu tinha feito a pergunta para esse. Ah, sim. Aí, eu não estou dizendo que 30 ou 40 seja o ideal ou o bom. O que eu estou dizendo é que é muito melhor do que 2. Tá certo? E isso não é que eu esteja defendendo uma regulamentação. Eu acho que se não houvesse o regulador monopolista, o próprio sistema chegaria num nível de capital muito maior. Né? Como era antes da invenção do Banco Central? Sabe quanto era o capital antes do Banco Central? Antes de 1913 nos Estados Unidos? Era 20%, 30%. Caiu depois que o Banco Central entrou. Claro, é um cartel com os bancos embaixo. E o cartel usa para eles. Então, obviamente que eles reduziram a exigência de capital para ganharem mais. Agora, qual que é o ideal? Né? Tem dentro da Escola Austríaca de Economia essa grande discussão se deve ser permitida a reserva fracionária ou não reserva fracionária, que é um longo, eu não vou entrar aqui no debate, mas eu também te digo o seguinte, independente da reserva fracionária, você tem a possibilidade de alavancar ou não o banco. O que a gente está discutindo aqui não é a reserva fracionária do depositante. A gente está falando do nível de alavancagem do banco, ou seja, quanto de capital o banco tem que ter com respeito ao que ele tem de ativos. E aí o resto é dívida, pode ser dívida, não precisa ser depositante de conta corrente que geraria reserva fracionária. Você pode imaginar, inclusive, um banco de investimento que não tem depósito e ele tem um grau de alavancagem. Sem dúvida, a alavancagem que hoje é permitida, mesmo na Basileia 3, que é acima de 30 vezes o limite, é uma maluquice. Vai quebrar tudo de novo. Os caras passam anos e décadas e não investigam as causas fundamentais. O Charles Goodhart, um grande central banker inglês, que teve acesso aos anais da Basileia, que é secreta, ninguém pode investigar, mas ele teve acesso. Escreveu um livro todo meio censurado, no próprio prólogo você já vê que ele já está desconfortável. Esse cara diz que, eu vi, eles nunca discutem as causas fundamentais, que é internalizar os custos, ou seja, os banqueiros nunca assumem os pepinos que eles próprios criam, porque eles têm essa alavancagem toda, podem quebrar, os outros salvam. Como eles não address essas causas fundamentais, vai continuar tendo crise. Esse negócio de aumentar de 2,5 para 4 para 5, com um bufferzinho de 1 ou 2 contra ciclo, não vai mudar nada, porque precisa ir para 30, 40 ou sei lá, 100, mas precisa ter um capital muito maior do que tem. Só para responder a pergunta, ele já respondeu em parte, tem que separar as questões. Uma é requerimento de capital e outra coisa é a reserva fracionária, certo? Eu acho que o capital, esse ponto pacífico, tinha que aumentar, estava muito baixo, eu concordo, e a legislação que foi proposta por Povo, que era a ideia de ter que estar muito mais, por isso que teve tanta resistência do sistema bancário, aí eu concordo com ele. Em relação à reserva fracionária, só para colocar, as reservas são muito baixas no mundo desenvolvido há 45 anos. Não tem reserva obrigatória fracionária nos Estados Unidos desde 72, 73. Aqui são altíssimas. Isso tem uma relação com a taxa de juros também. Então, talvez não seja nem 2% seja o ótimo, nem também o 46, 45 que tem no Brasil, aqui na Grande também é ótimo. Mas tem que pensar que tudo tem prós e contras, certo? Um dos contras que tem no Brasil, tendo uma taxa tão alta, é que o custo do crédito é maior também. Então é uma equação difícil de equacionar. Mas eu acho, em particular, no Brasil, a reserva fracionária é muito alta. Essa é uma das explicações, não é a única e certamente não é a principal, porque a taxa de juros não está alta no Brasil. Só explicando, porque eu estou vendo muita gente no primeiro semestre, está basicamente falando quanto um banco precisa ter de ativos para poder emitir tanto de crédito.
Essa discussão de 30% ou 2% que a gente estava tendo aqui. Porque, só para explicar isso, o capital é aquele colchão que faz com que o banco não quebre se ele tem uma perda qualquer nos ativos dele. Então, se o capital, vamos supor, que era na época do Volcker, ele criou o Volcker, que os bancos gritaram em protesto que ele estava botando 2%. E 2% significa, se aqui no Brasil a bolsa pode cair 3, 4% qualquer dia. E se a bolsa cai 3, 4% qualquer dia, significa que o valor médio das coisas que estão acontecendo caiu 4, 5%. Ou seja, um banco que tivesse 2% de capital estaria insolvente, com capital líquido negativo, patrimônio líquido negativo. Ou seja, 2% como colchão não é nada. Depois aumentaram a Basileia 2 para 4, agora aumentaram para 4,5%. Que mais um bufferzinho, besteira. Quer dizer, nada disso resolve, porque 6% para absorver uma eventual perda não funciona. Mais perguntas? Sobre eu vejo como a estabilidade da moeda como uma coisa prejudicial para a população, e eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o lastro do Bitcoin e dissesse se você considera ele estável. Só complementando, que eu acho que é uma coisa... Você não acha que o Banco Central não tem nenhum poder, não tem nenhum papel na hora de suavizar choques, que é um pouco do que o Pedro deve ter falado? Você acha que uma queda brusca de 3% numa determinada variável é importante? E uma queda suave dessa variável são equivalentes com relação ao impacto humano que as duas coisas causam? Você não acha que suavizar choques é um... Olha, também puxando a pergunta dele. Vou começar por aí. Né? Se você se coloca na cadeirinha de que você vai gerenciar a economia baseada no que está na tua cabeça, né? Você começa a ter a famosa consequência não prevista. Você tenta consertar um troço e aí você gera um outro problema, porque você criou uma liquidez porque você acha que não tem custo, mas tem, como o professor Gino já falou e eu realcei que a contrapartida é mais dívida para quem não pode tomar e é mais endividamento público. Então você começa a achar que você é o dono do centro do universo e tenta corrigir de acordo com a tua cabeça, só que você é um burocrata, é um cara imperfeito que tem muito menos inteligência do que as forças de mercado funcionando. Isso vale para o preço da banana e vale para o preço do dinheiro, do crédito também. Então, eu acho que essa gestão está fadada ao fracasso. Uma gestão centralizada da moeda está fadada ao fracasso. Eu sou fã de soluções descentralizadas por conta disso. Descentralizadas e de livre escolha. É possível que se eu tivesse livre escolha, a gente aqui concordou em acabar com a lei de curso legal da moeda. Se eu tivesse livre escolha, talvez eu escolhesse não o Bitcoin, talvez eu escolhesse o dólar, provavelmente. O dólar ele é aceito no mundo inteiro, é uma moeda líquida e percebida como mais ou menos bem gerenciada, muitos não gostam, principalmente austríacos, mas talvez eu no primeiro momento escolhesse o dólar. Agora, a pergunta sobre o Bitcoin qual era? Que você explicasse aqui um pouco sobre o lastro e o princípio finito do Bitcoin, ok. Se você considera eles estáveis. É complicado de ler. A gente publicou no Instituto Mises Brasil o primeiro livro escrito em português sobre Bitcoin, do Fernando Urich. O lastro do Bitcoin é uma regra lastreada numa capacidade computacional gigantesca, algo descomunal, que garante que o Bitcoin não pode aumentar a oferta dele, ou seja, não se pode aumentar o número de Bitcoins que estão aí, não pode haver manipulação da oferta do Bitcoin. Então o lastro dele é uma regra computacional e de computadores descentralizados operando no mundo inteiro com uma magnitude gigantesca. Eu não sei comparado com o Google como é, mas eu acho que está lá na mesma ordem de grandeza ou mais, e que garante essa moeda. Eu tendo a acreditar, tem discussão, se é software, você pode manipular. É mais complexo que isso, você tem que entender o mecanismo do blockchain e dessa coisa computacional para entender. Eu confio que o Bitcoin não tem como ser manipulado em termos de aumentar a oferta dele. Eu confio. A outra pessoa pode não confiar. Né? Lá atrás, quando era o ouro, de repente descobriram o ouro nas Américas do século XVI, a quantidade de moeda também subiu para boa. Hoje em dia não precisa, vai lá a Yellen e aperta o botãozinho e aumenta automaticamente, é muito mais fácil e por isso é muito mais perigoso para nós. Então, qualquer coisa, na minha opinião, melhor do que isso, já é um ganho.
Professor? Não. Tinha Francis aí fazer a pergunta e... Eu ia fazer sobre o Bitcoin. Ah, Eu acho que o Hélio já respondeu em parte, mas eu ia perguntar para pedir para ele discorrer um pouco sobre a desestatização da moeda dele, sua perspectiva de Hayek e como isso pode encaixar um pouco dentro de moedas criptomoedas. tem mais alguma pergunta depois? Bom, Se a atuação do Banco Central está fadada ao fracasso, né, o que é o momento que ganhou, se viu o momento que falta ficar claro, talvez agora a gente esteja chegando a juros negativos em grandes economias, você consegue ver isso por muito tempo? quando é que é o grande reset, que é o que eu chamo? Quando é o grande reset do sistema financeiro internacional? Vai acontecer ainda nesse século, eu não sei quando, nem vou prever. Tá? É fadado ao fracasso. A gente tem que qualificar um pouco essa frase pelo seguinte sentido: enquanto o cara tem o poder de tomar de imposto de todo mundo para financiar as besteiras que eles fazem, é um fracasso financiado por nós. Né? Eles fracassam e fazem a gente pagar. Fracasso, isso pode continuar por muito tempo, concorda? Enquanto eles fracassam e tiram o nosso dinheiro, isso aí, né, totó inflacionário, totó deflacionário, totó de todo tipo, pode levar muito tempo. Mas vai chegar sim um momento em que isso se torne sustentável, seja porque o endividamento público já passou dos limites, seja porque eles tentaram um helicopter money, porque já acabaram todos os instrumentos, resolveram imprimir dinheiro de helicóptero, né, na figura do Milton Friedman, para distribuir para a população, que certamente geraria uma hiperinflação. Eu não sei se a quebra vai ser por hiperinflação, helicopter money, se vai ser porque o sistema financeiro vai ruir de vez simultaneamente, se porque os governos nacionais vão chegar na capacidade de endividamento, não vão poder mais continuar salvando o fracasso dos bancos centrais. Não sei qual dessas coisas vai acontecer, mas vai acontecer. E as pessoas deveriam, principalmente da idade de vocês, deveriam se preparar para isso de alguma forma, estudar várias escolas econômicas, em particular a escola austríaca, que se dedica muito a isso. Então, essa é a minha sugestão. Com relação à taxa de juros negativa, esse cenário, esse ambiente de taxa de juros negativa, você viu que... O que aconteceu? Os caras estão tão malucos que o próprio Rogoff, que é um economista bem reputado, etc., ele falou o seguinte: olha, para a gente poder fazer mais dessas maluquices, vamos fazer uma guerra contra o cash em papel efetivo. Porque se você bota juros negativos, você fala assim: por que eu vou botar o dinheiro no banco ou emprestar para o governo perdendo dinheiro, se eu posso ter o meu dinheiro em papel, que não perde nada? Então eu quero ter o papel. E aí o Rogoff falou o seguinte: não, para a gente poder fazer mais do juro negativo, vamos proibir que as pessoas tenham papel. Né? É mais ou menos nessa linha que os caras estão seguindo agora. Ou seja, é uma maluquice, assim, é a toca do coelho da Alice no País das Maravilhas, que cada hora que ela olha para um lado, ela está vendo uma maluquice diferente. É esse mundo que a gente está vivendo. Né? Então isso aí certamente não vai... Só que... tinha uma última pergunta sobre isso. Eu estou falando demais. Não tinha pergunta. Não, só uma última para... Hélio, o que você acha? Os austríacos prevêem uma hiperinflação, só que ela nunca chega. Muitos austríacos previam uma hiperinflação. Uma minoria de austríacos, como eu, sempre achou que era o cenário Japão, que era o cenário deflacionário. Tanto é que no Instituto Mises publicou uma série de artigos a partir de 2008 retratando o cenário Japão. Então você pode ver pela teoria austríaca, não tinha uma resposta certa. Você podia ter hiperinflação, porque se o dinheiro acumulado em reservas em excesso nos bancos centrais viesse a mercado, de repente daria hiperinflação. Isso nunca aconteceu pelos motivos que o Gino apresentou e pelos outros motivos que eu também apresentei, de as pessoas não terem mais capacidade de endividamento, de a teoria austríaca dos ciclos se autocorrigir depois de um tempo, isso causa uma desalavancagem, destruição do crédito, por isso não criou. Mas não é, talvez você esteja lendo muito Peter Schiff, que nem austríaco direito que fica dizendo que ia ter hiperinflação, mas nem todos os austríacos acham isso ou achavam isso. Para fazer uma pequena, breve resposta ao França, o livro de Associação do Dinheiro foi o livro com o qual eu conheci a escola austríaca por acaso. Eu estava na livraria Argumento do Rio,
eu trabalhava no Banco Garantia, é uma honra estar aqui na sala Jorge Paulo Lema, que eu sou um fã incondicional do Jorge Paulo, do Cláudio Haddad. E eu estava no Banco Garantia e me interessava por todos os assuntos, e vi lá um livro de estatização da moeda, um livro meio amarelado na estante lá. E eu fiquei, é pequenininho o livro, e eu li na ponte aérea quase todo, e eu achei que aquele cara era muito louco, furioso, porque ele falava assim, se o banco tivesse como reserva cobre, como assim cobre, cara? Não estou entendendo. Níquel, o outro níquel e o outro tem não sei o quê, e eles tivessem, então, transacionassem entre si num mercado de moeda que pode estar dentro de uma jurisdição de um país. Eu achei aquela ideia, por um lado, muito maluca, fora da caixa, mas alguma coisa me fez querer ler mais daquele assunto. Eu vi na bibliografia, descobri o Mises e veio daí. Eu sou um fã dessa solução. Eu acho que se a gente eliminar a lei do curso legal da moeda, você vai ter Itaúses, Bradescos como moeda, vai ter dólares, vai ter euros, vai ter francos suíços, e isso não é problema nenhum, porque isso aí se transaciona e as pessoas escolhem a moeda que quiserem. Eu acho que isso torna a moeda honesta, porque você, em competição, quando você tem um monopólio, você pode fazer o que você quiser, basicamente, salvo a grita da população, né? Mas quando você tem competição pela escolha da moeda, você tem que se comportar melhor. Se tivesse uma recomendação, na tríplice fronteira do Brasil, Brasil, Paraguai e Argentina, o pessoal aceita real, aceita peso argentino, aceita guarani, aceita dólar, porque tem muito turista. Ali dá para fazer um bom estudo de campo. Concordo 100%. Concordo 100%. Obrigado, pessoal. Queria agradecer a presença de todos. A gente vai ficar por aqui. A gente ainda tem a sala durante 20 minutos. O professor Gino tem um compromisso, mas se vocês quiserem fazer perguntas pro Hélio e ficarem aqui, eu acho que dá, né? Se quiser umas últimas perguntas, mas o debate mesmo acaba aqui. Muito obrigado a todo mundo que veio. Obrigado. Tem um evento aqui com o Paulo. Sim, eu tive um almoço dele hoje. Tá aqui. Obrigado. Quer fazer pergunta? Não, tinha um pessoal aí querendo perguntar. Você quer perguntar pessoalmente? Chega aqui. Cara, o Gino dá uma olhada ali. Eu falei pra vocês que eu tô batendo a bola e ficar nossa. Eu falei pra vocês que eu vou bater a bola. Pô, cadê a lista? Bento, você assinou por mim? E meu celular? É verdade, né? Isso aqui vai. E meu celular? Só por isso. Depois eu vejo. Minha defesa não viu o inglês. Eu falei, Tô encerrando aqui.